Capítulo 8. No terceiro ano do reinado de Belsazar, o rei, apareceu-me uma visão, a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no início. E comecei a ver na visão. E sucedeu, enquanto eu estava vendo, que eu estava em Suzã, o castelo, que está no distrito jurisdicional de Elão. E passei a ver na visão, e eu mesmo vinha a estar junto ao curso de água do Ulai. Quando levantei os olhos, então vi, e eis um carneiro de pé diante do curso de água, e ele tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, porém, um era mais alto do que o outro, e o mais alto é que subira depois. Vi o carneiro dar marradas para o oeste e para o norte, e para o sul, e nenhum dos animais selváticos se manteve de pé diante dele, e não havia quem livrasse da sua mão. E ele fez segundo o seu bel prazer e assumiu ares de grandeza. E eu, da minha parte, estava ponderando, e eis que vinha um bode dos caprídeos desde o poente sobre a superfície de toda a terra, e ele não tocava na terra. E quanto ao bode, havia entre os seus olhos um chifre proeminente. E ele foi chegando ao carneiro dos 2 chifres, que eu vira estar de pé diante do curso de água. E vinha correndo em direção a ele em seu poderoso furor. E eu o vi atingir o carneiro, e começou a mostrar amargura para com ele, e passou a golpear o carneiro e a quebrar-lhe os 2 chifres, e mostrou-se não haver poder no carneiro para se manter de pé diante dele. De modo que o lançou por terra e o pisoteou, e o carneiro não mostrou ter alguém que o livrasse da sua mão. E o bode dos caprídeos, da sua parte, assumiu ares de grandeza, em extremo. Mas, assim que se tornou forte, foi quebrado o grande chifre, e passaram a subir de modo proeminente 4 em lugar dele, em direção aos 4 ventos dos céus. E de um deles saiu outro chifre, um pequeno, e este se tornava muito maior para o sul, e para o nascente, e para o ornato. E tornava-se cada vez maior até atingir o exército dos céus, de modo que fez alguns do exército e algumas das estrelas cair para a terra, e foi pisoteá-los. E assumiu ares de grandeza para com o príncipe do exército, e foi-lhe tirado o sacrifício contínuo, e foi deitado abaixo o lugar estabelecido do seu santuário. E aos poucos foi entregue o próprio exército, junto com o sacrifício contínuo, por causa da transgressão. E ele continuou a lançar a verdade por terra, e agiu e foi bem-sucedido. E eu estava ouvindo certo santo falar, e outro santo passou a dizer àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão que causa desolação, para fazer tanto do lugar santo como do exército algo a ser pisoteado? Ele me disse, pois, até 2.300 noitinhas e manhãs, e o lugar santo certamente será levado à sua condição correta. Sucedeu, então, enquanto eu, Daniel, estava tendo a visão e procurando compreensão, ora, eis que estava parado na minha frente alguém da aparência de um varão vigoroso. E comecei a ouvir a voz de um homem terreno no meio do Ulai. E ele passou a clamar e a dizer: Gabriel, faze aquele ali entender a coisa vista. Portanto, ele chegou até onde eu estava parado, mas quando chegou fiquei apavorado, de modo que me lancei com a face por terra. E ele passou a dizer-me: entende, ó filho do homem, que a visão é para o tempo do fim. E enquanto ele falara comigo, eu adormecera com a face por terra. Portanto, ele me tocou e me fez ficar de pé onde eu estivera parado. E prosseguiu, dizendo: eis que te faço saber o que ocorrerá na parte final da verberação, porque é para o tempo designado do fim. O carneiro que viste, tendo 2 chifres, representa os reis da Média e da Pérsia. E o bode peludo representa o rei da Grécia. E quanto ao chifre grande que havia entre os seus olhos, este representa o primeiro rei. E que este foi quebrado, de modo que por fim se ergueram 4 em seu lugar, haverá 4 reinos que se erguerão de sua nação, mas não com o seu poder. E na parte final do reino deles, completando os transgressores a sua ação, erguer-se-á um rei de semblante feroz e entendendo declarações ambíguas. E seu poder terá de tornar-se grande, mas não pelo seu próprio poder. E causará a ruína de um modo prodigioso, e certamente se mostrará bem-sucedido e agirá com eficiência.
e realmente arruinará poderosos, também o povo constituído dos santos. E, segundo a sua perspicácia, certamente fará também o engano bem-sucedido na sua mão. E no seu coração assumirá ares de grandeza e arruinará a muitos durante a sua despreocupação. E por-se-á de pé contra o príncipe dos príncipes, mas será destroçado sem mão. E a coisa vista a respeito da noitinha e da manhã, que se disse, ela é verdadeira. E tu, da tua parte, mantenha em segredo a visão, porque é ainda para muitos dias. E quanto a mim, Daniel, senti-me exausto e adoeci por vários dias. Então me levantei e fiz a obra do rei. Porém, continuei a mostrar-me estupefato por causa da coisa vista, e não havia quem entendesse isso.